fundo de reserva é a nossa garantia para situações de verdadeira emergência, tais como perda de trabalho, questões de saúde ou quaisquer outro tipo de situações que nos coloquem numa situação de fragilidade. No vídeo relativo ao orçamento, sugerimos que a constituição de um fundo de reserva, quando tal não exista, pode ser simultânea e repartida com a poupança. Ou seja, se referimos que a poupança deveria oscilar entre 10% a 20% do nosso rendimento mensal, não tendo nós fundo de reserva, poderíamos utilizar 5% a 10% dessa poupança para constituir esse fundo. Dando um exemplo, se ganhamos 1000 euros e poupamos 10%, ou seja, 100 euros, se não tivéssemos um fundo de reserva, poderíamos poupar 50 euros para a poupança propriamente dita e os outros 50 euros para o fundo de reserva. É apenas um exemplo. A dimensão deste fundo de reserva deve ser adaptada à situação pessoal, profissional e familiar de cada pessoa. Não é a mesma coisa ter empréstimos por pagar, sejam eles relativos ao crédito, à habitação ou outros empréstimos, ou não ter empréstimos para pagar. Não é igualmente a mesma coisa quem trabalha para o Estado ou quem trabalha para o setor privado. Por outro lado, quem puder recorrer ao apoio financeiro familiar numa situação de emergência pode ter este fator em consideração para determinar a dimensão do seu fundo. Vários especialistas aconselham que um fundo de emergência deve ter entre 3 a 6 meses de despesas básicas. Vou repetir aqui, 3 a 6 meses de despesas básicas. Para quem não tenha ainda constituído um fundo destes, um primeiro passo poderá ser, em vez de ter um objetivo de X meses de despesas básicas, começar com um primeiro passo, por exemplo, de 500 ou 1000 euros. A situação do Covid-19 demonstrou bem como um fundo destes é verdadeiramente imprescindível. Quem perdeu o seu trabalho, e atenção, que houve situações em que tal aconteceu a ambos os membros de um casal, apenas uma reserva desta natureza poderia fazer face a esta situação de uma forma imediata. Cada pessoa ou casal deve igualmente definir com precisão o que é uma emergência, sob pena de começar a utilizar este fundo para outros efeitos diferentes do que aqueles que foram estipulados inicialmente. Será que a avaria de um carro é uma emergência? Bom, se tivermos um outro carro ou uma alternativa em termos de transporte, talvez não seja. Mas aqui, mais uma vez, não há respostas certas ou erradas, tem que ser algo que cada pessoa ou família terá que encontrar a resposta mais adequada para definir o que é uma emergência. Queria deixar-vos um apelo final. Não deixem de acautelar o vosso futuro e tenham um fundo de emergência.